podia fazer aquilo. E eles falam que eles criam. E Deus curou eles, irmãos. Sabe? Muitas das vezes a gente vai falar de Deus, mas as pessoas não creem. Eles querem que o milagre aconteça, sabe? Só que eles não procuram fazer por onde. Quer dizer, eles querem o milagre, mas não o dono do milagre. Eles não querem se chegar a Cristo. Porque Cristo, ele é assim, irmãos. Ele vem perdoar nossos pecados, porque o pecado que nos afasta de Deus. E ao mesmo tempo que ele nos trata perdoando nossos pecados, a gente vai compreendendo como é o agir dele na nossa vida, sabe? Porque Deus, o ser humano em si, só tem a Deus para pedir. Pedir aqui, pedir ali, mas nunca para agradecer, né? Ou servir a Deus, né? Fazer aquilo que Deus manda, né? Ter temor. Como é que eu falo? Ter temor é a palavra de Deus, realmente. Eu estava vendo um documentário, né? Até uma pergunta para vocês, até. O que vocês acham disso, né? É de uma igreja coreana que veio aqui um pastor visitar as igrejas daqui, né? E ele ficou espantado com a igreja do Brasil. Por quê? Porque ele geralmente lá, eu acho que a cultura deles é diferente da nossa. Mas ele ficou espantado porque na hora da palavra o povo não presta reverência. Tipo assim, na fala dele, né? Que o povo levanta, fala, a criança corre para lá, a criança corre para cá e pula, sapateia. Aí ele falava assim, mas será que o Deus dos coreanos que a gente serve é diferente do Deus brasileiro? Que as pessoas ligam, vejam, né, mexem no celular, conversam, né, estão lá andando para cima e para baixo, levantam, saem, vão embora, chega atrasado, não são pontuais. Quer dizer, eles não ligam muito para a palavra de Deus, né? Não cumprem aquilo que era para ser. Vocês acham que ele está certo ou não? Você acha que o povo está se esquecendo da reverência a Deus? Realmente? Ou não? E o que a gente pode mudar? Ou o que a gente pode aprender com isso? Com a visão que ele tem de nós, né? O que a gente pode tirar disso? Será que Deus também, às vezes, usa as pessoas para nos alertar? Para nos mostrar o que a gente está fazendo de errado? E a gente não entende? Será que está na hora do povo cristão voltar à essência, voltar ao início de tudo? Não, né? Porque Deus, ele é tremendo, irmão. Deus tem as suas formas de falar com o seu povo. Porque o povo brasileiro é o povo mais cristão que tem, né, irmão? E nós temos que agradecer essa diversidade de religiões e igrejas que a gente tem, né? A gente pode falar, a gente é livre para falar da nossa fé em Cristo, né, irmão? Será que a gente está dando devido valor a essa fé? Será que a gente está demonstrando esse amor a Cristo realmente? Ou não? Mas que a gente possa aprender, irmão, sabe? A ter reverência à palavra de Deus, ter respeito à palavra de Deus. Quando a gente se voltar ao Criador, de sentido de coração, né? Falar aquilo que Deus... Porque Ele fala conosco, Ele nos ajuda, sabe? Que a gente possa ter reverência, irmão. Tem nas outras religiões, todos falam isso, tem reverência àqueles que eles seguem, sabe? E nós, como cristãos, devemos ter mais reverência ainda, porque nós servimos ao Todo-Poderoso, a Deus. Né? E Ele se faz presente, o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Né? E você já falou com Deus hoje, conversou com Deus, irmãos? Hoje é a hora. É hora de falar com Deus nesse exato momento onde você se encontra. Você não é à toa que você parou nesse vídeo, né? Para Deus falar contigo, irmão. Para você falar, ó Senhor, eis-me aqui. Fale comigo, estou pronto. Ou você vai dar desculpa para tudo, sabe? Ou não é? Que Deus venha abençoando você, irmão. Vai compartilhando aí. Quer mandar uns presentinhos também, ó. Tô pedindo presente aí, irmão.
né? É que eu não ganho nada mesmo, então vamos ganhar presentinho aí pro irmão continuar nessa live aí, nos ajuda muito, pagar pelo menos a internet. É, né? Eu trabalho, tá, irmão? É por isso que a gente faz. É, né? Não custa ajudar o próximo. É, né? E Deus é tremendo, irmãos, que Ele vem entrando com providência na vida das pessoas. E Ele entra, irmão, sabe? Mas que a gente possa realmente sentir no coração, assim, de fazer o melhor para Deus. Sentir, irmãos, essa alegria de falar do nosso Deus, né? Que tanto faz por nós, né, irmãos? Ainda mais que a gente fazer pouco ainda, por tanto que Ele faz, né? Você vê que nosso país, com todas essas problemáticas aí que a gente vê, né? Aquele furacão lá acontecendo nos outros países aí, né, irmão? Mas aqui no nosso país, Deus abençoa tanto, 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 né? Ele livra o seu povo, porque Ele sabe que nosso país, se acontecer uma tragédia dessa, né? A gente não suporta. Que nosso país não está preparado para isso, sabe? A gente tem que agradecer esse Deus, mesmo com as nossas falhas, né? Nossos jeitos, né, de ser brasileirão, né? Mas Ele protege nós, sabe? Ele está conosco todos os dias. Temos que mais que agradecer e fazer nosso melhor para nosso Deus, irmãos, sabe? O nosso melhor. Se você pode cantar um louvor aí, canta um louvor aí. Se você pode agradecer e fala, Senhor, eis-me aqui. É, né? Que Deus venha abençoando você que se encontra aí, ó. Vamos fortalecer nosso chamado a Deus aí, né, irmão? Então, a palavra hoje se encontra em Êxodo. Nós refletimos. O bonito da palavra de Deus é assim, nós temos a Bíblia. Eu e você podemos refletir, irmão. A passagem, que essa mensagem aqui, ó, é em Êxodo 3. Depois você lê e reflita também, irmão. Que Deus vai falar de uma maneira extraordinária com você. Fala comigo, fala com você. Porque Ele fala com todos, todos que buscam Ele de coração, sabe? E também estejam abertos a entender o que Deus está falando, irmão. Não só crítica, né? Porque Deus deu livre-arbítrio, você crê ou não. Aí eu creio na palavra de Deus que me faz bem. Me traz um consolo, me traz um refrigério, me ajuda nos momentos difíceis da minha vida, porque é a palavra viva e eu creio que a Bíblia é a palavra viva. Ela vem nos confortar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos aonde recorrer. Eu creio nisso, irmãos, sabe? E é bom a gente ter fé, porque sem fé a gente não anda, irmão, a gente não vai, sabe? A gente não sai do lugar. E com mais com Deus ainda, com Deus na direção, a gente vai longe, é ou não é? Diz assim a palavra do Senhor, ó. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, quem já ouviu esse corinho? A sarça ardia, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Esse é bonito esse corinho, cantava muito. Hoje eu tô meio desatualizado. Ainda canto um pouquinho. Levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Deus já estava chamando a atenção de Moisés, né? A curiosidade atiçou ele, mas só que Deus já estava chamando ele. Imagina, Deus chamando a gente, né, irmãos? Assim como ele chama Moisés, ele chama a gente, irmãos, sabe? Porque a Bíblia, como é uma palavra viva, sabe? É uma história, só que é uma palavra viva. Então a palavra de Deus, ela vai falar intermédio de nós. Assim como Deus apareceu numa sarça ardente, né, irmão? Chama ali que nos queimava, assim Deus fala conosco também, irmão, de uma forma diferente, mas vai você crer, sabe? E Ele chama a gente e tem suas maneiras. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés. Moisés logo respondeu, né, irmão? Você, aí eu fico pensando,
Esse dia eu tive uma experiência, por isso que é bom a gente contar as experiências da gente, né? Esse dia eu tava dormindo, irmão, à noite, né? E eu ouvi chamar duas vezes a, uma voz me chamando, Valdir, que é meu nome, né? E eu lá. Aí eu falei, mulher, tem alguém me chamando, hein? Aí dormi de novo, cadê bem? Não é ninguém não. Aí, de novo, Valdir? Aí eu falei, é alguma coisa estranha, eu acho que Deus, vou orar pra Deus, né? Pra perguntar, né? Mas mesmo assim, não é que nessas partes eu tô aprendendo ainda. Eu sou fracão aí nessas partes, sabe? Tô aprendendo. É umas experiências que a gente vai tendo com Deus, sabe? Só que eu leio ali a Bíblia e orei pra Deus e peço ainda intercessão, porque tem muita coisa que eu não entendo. Igual perguntar se a missionária Amélia estiver aí, ó, pra ela responder uma curiosidade bem que eu tive um sonho, irmã. Se você pudesse, se você tivesse dom de discernimento de espírito de sonhos, eu sonhei que estava conversando e abraçando um líder religioso, né? O Valdomiro Santiago, lá da igreja, lá. E eu abraçava ele, e não é a primeira vez que eu sonho assim, sabe, com esse líder assim, e sempre conversando com ele, sabe? Porque às vezes Deus, ele aparece muito em sonhos comigo, só que eu não consigo interpretar, tá? Tem muitas vezes que eu consigo, eu não entendo, mas tem vezes que não, né? Então, se você puder me fazer esse favor aí, pedir para Deus aí dar uma interpretação, hum? Às vezes é coisa que Deus quer falar, às vezes não é para mim também, pode ser até para outras pessoas, né? De repente. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus, não se aproxime